no capítulo 1 e a partir do versículo 1, né? Atos capítulo 1, versículos 1 até o versículo de número 8. Palavra de Deus para nós hoje. Testemunhas de Jesus é o título da mensagem que eu vou estar abordando. Antes de nós passarmos para a ceia do Senhor, eu quero deixar essa palavra que Deus colocou no meu coração e para estar compartilhando com a igreja, com os irmãos que estão aqui, com os irmãos que estão nos acompanhando, né, pelo Facebook, pelo pessoal que vão também nos acompanhar depois pelo YouTube. Vamos estar sempre publicando as nossas pregações, nossos cultos, para alcançar aqueles que não estão participando dos cultos. Capítulo 1 de Atos, capítulo 1, versículos 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. E aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-lhe-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e toda a Judéia, e até aos confins da terra. Vou repetir o verso 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-lhe-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Jesus então conversou com seus discípulos, ele reunido com os seus discípulos, na parte final do seu ministério, ele deu algumas ordens, algumas instruções, e termina dizendo que eles seriam abençoados com a vinda do Espírito Santo, eles seriam abençoados com o poder do Espírito Santo, e ao receber o poder do Espírito Santo, eles seriam testemunhas de Jesus em todos os lugares. Lucas, quando escreve o livro de Atos, aí esses dias eu ouvi um pastor dizendo, achei interessante, ele disse assim: quando você for ler o livro de Atos, você precisa ler o livro de Lucas. Quando você lê o livro de Lucas, você tem que ler o livro de Atos, porque Lucas e Atos são escritos pela mesma pessoa, e o livro de Atos é a sequência do livro de Lucas. Atos termina o que Lucas escreveu no Evangelho. Então Lucas, ele começa no Evangelho anunciando desde o nascimento de Jesus, né, e termina o seu escrito falando da morte e ressurreição de Jesus. E Atos dos Apóstolos, ele pega a partir da ressurreição de Jesus e vai até quando o Evangelho chega a Roma, a capital do Império Romano, através do ministério do apóstolo São Paulo. Então Lucas, ele faz esse tratado para apresentar aos leitores
a vida de Jesus, o ministério de Jesus e a proposta de Jesus. E esse tratado, ou esses livros, eles têm o propósito de mostrar como Jesus formou a igreja e o porquê ele formou a igreja e como a igreja se manteve, até os dias de hoje. Estão contemplados nesses dois livros, Lucas e no livro de Atos. E eu quero fazer aqui para nós hoje, pegar uma parte do propósito de Lucas e dizer assim, que Jesus ele queria que os seus discípulos fossem suas testemunhas, que os seus discípulos testemunhassem do que ele fez na terra, mas não apenas fez no sentido de obras, mas no sentido de trazer o reino de Deus, apresentar o reino de Deus, instaurar o reino de Deus, inaugurar o reino de Deus entre nós. Jesus então, ele, através de uma revelação do Espírito Santo para a Virgem Maria, Jesus, ele vem, faz a sua casa entre nós, anuncia o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus está entre os homens, e ele começa a escolher algumas pessoas, e começa a chamar algumas pessoas para seguir, algumas pessoas, Pedro, Tiago, João, Mateus, João, vai chamando os seus discípulos, Natanael, vai chamando os seus discípulos, formando uma equipe para estar com ele, e a finalidade que ele tinha é que essa equipe continuasse, perpetuasse a obra que ele deixou aqui, no que nós chamamos de igreja. Bom, nós estamos vivendo no século 21, depois de Cristo, ou seja, 21 séculos, 2000 anos passados, depois da vinda de Jesus, da volta de Jesus para o céu, e a igreja ela continua, a igreja ela continua fazendo o seu trabalho, fazendo a sua obra de evangelização, sendo o marco de Jesus, o testemunho de Jesus aqui na terra. A igreja ela viveu alguns ataques, a igreja ela viveu alguns momentos difíceis, ela viveu algumas perseguições, Muitos dos apóstolos morreram martirizados, muitos discípulos morreram martirizados para que a igreja estivesse aqui. Mas o tempo vai passando, a igreja vai mudando o formato. Um culto de missões que nós tivemos aqui, eu lembro que uma das missionárias apresentou uma foto, ela projetou uma foto aqui no nosso telão da igreja da década de 40, 50 e a igreja dos dias de hoje, a igreja de Cristo nos dias de hoje. A igreja na década de 40 era uma igreja composta por europeus, geralmente os homens de terno, pele clara, vestido assim mais ou menos igual a gente se veste. A igreja de Cristo hoje, diferente, tons de pele diferentes, as vestimentas não são mais as vestimentas apenas de europeu ou americano do norte. A igreja ela está em todos os continentes, quase todos os países. Há um representante, uma testemunha de Jesus. A igreja ela aprendeu a lutar. A igreja, os discípulos aprenderam a lutar. Quando vem a perseguição comunista, quando vem a perseguição do império, quando vem uma perseguição de um povo totalitário que não gosta da igreja, porque a igreja prega amor, a igreja prega irmandade, prega igualdade, prega equilíbrio de força, de poder, e alguns líderes não concordam com isso e partem para cima da igreja. E a igreja sempre soube se posicionar na oração, no enfrentamento, se escondiam, morriam muitas vezes o líder, o pastor, o missionário, mas a igreja ia se inventando, o Espírito Santo ia dando graça e a igreja ia se inventando. Agora, nós, nesse tempo, em 2020, a igreja está vivendo enfrentando um inimigo diferente.
O inimigo que a igreja está enfrentando agora é o inimigo chamado, como eu brinco, né? Como diz os irmãos, a pandemia do coronavírus se tornou um inimigo da igreja. Um inimigo da igreja, e a igreja não está sabendo como enfrentar esse inimigo. Mandei uma mensagem ontem para a missionária Marta Saravia, que está na Colômbia. Ela disse: pastor, nós aqui estamos presos em casa, as igrejas estão fechadas, os mercados estão fechados, nós estamos presos. Eu tenho liberdade, ela tem um programa no rádio, mas faz pela casa. Nós não entendemos. Me parece que o hospital não tem gente internada por conta do Covid-19, mas estamos presos aqui e tal. Eu conversei com o pastor Pedro Azarias, que é da nossa igreja em Porto de Libres, da Argentina. Ele disse a mesma coisa, que estão fechados, e a igreja está fechada, não pode fazer culto, não pode se reunir. É o inimigo da igreja. É o inimigo da igreja. A igreja está fechada. E junto com o Covid-19 veio o medo. Um medo que nós nunca vimos antes na história da igreja. Quando você lê a Bíblia, os profetas, quando você lê os livros dos reis, quando você lê os evangelhos, quando você lê as cartas de Paulo, o livro de Atos, você vai ver, como disse, muito sangue derramado. A história da igreja tem muito sangue derramado, mas a igreja não tinha medo. Esse medo não fazia parte da vida da igreja, mas esse vírus, ele trouxe medo para a igreja. E esse medo que ele trouxe para a gente, está colocando, não vou dizer colocando em xeque, porque Jesus, ele é poderoso, ele vai a qualquer momento, de alguma forma, dar uma resposta para nós, mas esse medo tem colocado alguns dos seus discípulos, alguns daqueles que são testemunhas do Senhor, à prova. Eu mandei um áudio no grupo ontem, dizendo assim: imagina, a igreja, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos essa liberdade, nós temos já, graças a essa liberdade, que outros lugares não têm. Pessoas até 14 anos, até 15 anos não participam da igreja, de 60 anos para cima não participam, os que têm a saúde debilitada. Aí eu disse assim: então a igreja nesse tempo, as testemunhas de Jesus nesse tempo são aqueles que têm entre 15 e 59 anos de idade. Esses são os soldados, esses são as testemunhas que Jesus conta. Eu não tenho 60 anos, mas eu conheço pastores que têm mais de 60 anos, e boa parte da liderança, os que não têm 60 anos acima, boa parte deles tem a saúde debilitada e entra no grupo de risco. Então esses não poderiam fazer nada, teriam que ficar em casa preservando a saúde. E a pergunta que eu faço para nós aqui, para pensar, e os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook: então, se for assim, a igreja vai parar? Se eu tivesse 60 anos de idade, eu tivesse no grupo de risco como pastor, se a liderança, os missionários, os presbíteros estivessem no grupo de risco e não pudessem participar, aqueles que estão nessa faixa etária, os jovens, aqueles mais novos, eles iriam cruzar os braços ou eles iriam ser testemunha de Jesus? Jesus está chamando-nos e dizendo: eu conto com vocês. Se essa for a última geração, se essa pandemia é mais ou menos aí ao início da tribulação, da grande tribulação, alguma coisa assim, e a qualquer momento Jesus vem buscar a igreja, nós estamos vivendo, nós somos as últimas testemunhas, amém. Mas se nós não formos as últimas testemunhas, se ainda muitas pessoas serão salvas, alguns anos, ou décadas, ou séculos ainda vai para frente, Jesus está olhando para a igreja e dizendo assim: pessoal, eu preciso de vocês. Bom, já que é assim, eu não vou no culto. Já que vai só estar eu lá, nós estamos aqui em poucas pessoas, na sexta-feira nós estamos em poucas pessoas.
Se nós pensarmos assim, olha, eu vou ficar em casa, porque temos apenas um grupo pequeno de pessoas lá, Jesus vai falar, Jesus está falando assim, eu conto com você, eu preciso de você. Eu preciso de você, eu conto com você. Se você não for, o que eu vou fazer? Se você não for, se você cruzar os braços, esse medo, o inimigo, ele vai cantar vitória. Ele vai cantar vitória. Eu estou entendendo assim, o Senhor tem chamado um grupo de pessoas que tem de 15 anos a 59 anos, dizendo assim, eu conto com vocês e eu quero que vocês façam a diferença. Quando ele traz a pandemia, traz o medo, ele traz mesmo o medo, mas não vem só o medo, vem o conformismo, vem a preguiça, vem o desânimo, vem sentimentos que não são legítimos. O medo é legítimo. A pessoa que é hipertensa, que é diabética, a pessoa que ele olha, eu não vou porque eu faço parte do grupo de risco, esse medo é um medo legítimo, ele de fato tem que ter medo. A pessoa que trabalha no enfrentamento, na saúde, alguma coisa assim, tá, é legítimo, mas e aqueles que não poderiam arregaçar as mangas, colocar máscara e dizer assim, não, o Senhor está me chamando, eu preciso do Senhor agora, o Senhor está me chamando, eu preciso me prontificar agora. É complicado para nós brasileiros, nós temos assim uma visão muito diferente. A nossa geração nunca enfrentou uma guerra. A última guerra que nós participamos como nação foi na Segunda Guerra Mundial, que alguns soldados brasileiros foram na guerra, enviados para a guerra, e algumas revoltas aqui no Brasil, mas guerra, nação contra nação. Se eu não me engano, a última foi contra o Paraguai, há muitos anos, Brasil e Paraguai, aquela luta terrível que aconteceu, que nós não precisaria ter acontecido, mas a nação brasileira, o povo brasileiro não tem noção de o que é preservar, guardar a soberania nacional. Nós não sabemos o que é lutar pela pátria, nós não sabemos. Os meninos que fazem tiro de guerra lá, eles tentam colocar na mente deles o que é lutar pela pátria. Tem aquela música, não sei de qual, se é do exército, não sei de que parte essa da bandeira. Da bandeira não é, acho que é do exército, que fala assim, ou viver na pátria livre ou morrer pelo Brasil, mais ou menos assim a letra. A ideia é, eu preciso defender a soberania do meu país. Os países que vivem em guerra, eles têm isso muito claro. Nós estamos vivendo agora um momento de lutar por Jesus, lutar por Jesus, lutar por Jesus, lutar pela igreja. Fecharam as igrejas. Numa canetada, todas as igrejas no Brasil, na América Latina, no mundo todo, fecharam as igrejas. E alguns acham assim, alguns dizem assim, os pastores estão preocupados com dinheiro. Não é o nosso caso, não é o nosso caso. Se tiver algum pastor preocupado com dinheiro por conta da maneira que eles levavam, não me cabe defendê-los. Mas a realidade a igreja ela é necessária. Essa semana eu fiz 2 visitas de pessoas com depressão. Pessoas angustiadas, precisando do quê? Da igreja. Mas aí, como que ele vai para a igreja se tem todas essas restrições? Então, pessoal, vocês estão aqui porque vocês estão dentro da faixa etária que pode estar. A nossa parte é orar e encorajar os outros, dizendo: o Senhor está contando com a gente. Vocês serão minhas testemunhas. Eu morri na cruz por vocês. Eu derramei o meu sangue na cruz. Enfrentei tudo por vocês. E agora é a vez de vocês. Agora é a vez de vocês fazer a sua parte, ser minha testemunha. Ele não está pedindo muita coisa. Ele está pedindo para você ir no hospital, visitar o pessoal, não está pedindo para você sair na rua abraçando as pessoas. Ele está pedindo para você ser testemunha dele. Ser testemunha dele e dizer assim: Jesus, eu estou aqui. O Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu esteja intercedendo? O Senhor quer que eu esteja no dia de culto, fazendo, ali tem o álcool gel, sentamos separados, nós fazemos a higienização da igreja. Eu estou aqui para fazer a sua vontade.
Senhor, me ajude a ajudar o Senhor a ajudar outras pessoas. Nos ajude a ajudar outras pessoas. E somente o Senhor pode fazer isso em nossas vidas. Amém? Então, pessoal, fiquem em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Até que o Espírito Santo venha. Aí o Espírito Santo veio. Veio o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo já está em nossas vidas. Já que nós já recebemos o Espírito Santo, já está em nossas vidas, Ele está contando conosco, né? Está contando conosco para sermos testemunhas dele. Então, você que está ouvindo esta mensagem, você que vai ouvir esta mensagem ainda, não se deixe vencer pelo medo. Não permita que o conformismo tome conta de você, que a indiferença tome conta de você, porque no mundo espiritual não mudou nada. O diabo continua matando, roubando e destruindo. As lutas, as batalhas que nós enfrentamos no mundo espiritual continuam do mesmo nível, do mesmo jeito. Talvez mais violento, né? Que nós esperávamos uma perseguição, né? Nós esperávamos uma perseguição. Me lembro na eleição de 2002, né? O candidato que venceu a eleição aquela vez, o pessoal falava, vai acabar com as igrejas. Então a igreja está tudo preparada para um enfrentamento, mas para esse enfrentamento a igreja foi pega de surpresa. Nós não imaginávamos. Eu acredito que ninguém, por mais sábio que seja na questão de batalha espiritual, imaginava algo nessa proporção. Mas nós continuamos tendo chamado para ser testemunha de Jesus. Amém? Se coloque em pé, vamos falar com Deus e vamos passar por um momento da Santa Ceia, da ceia do Senhor. Você é uma testemunha do Senhor Jesus. Ele te chamou para testemunhar a respeito dele, do reino dele, da obra dele, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Natan, vira para cá fecha os olhos. Deus, nós estamos aqui. O Senhor sabe, Pai, que nós acreditamos na Sua palavra, nós confiamos no Senhor, na força do Seu poder. Nós não somos covardes. Não há em nós o espírito de covardia, como disse o apóstolo Paulo, que nós recebemos um espírito de ousadia e não o espírito de covardia. Que a sua igreja, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que não vieram, nós possamos entender a nossa responsabilidade, que é testemunhar no Evangelho, testemunhar no reino, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. A sua palavra, Pai, era tão preciosa, a tua palavra é tão tremenda, que ela tem nos falado isso, que nós, quando nos reuníssemos no seu nome, nós estaríamos anunciando a morte do Senhor até que o Senhor viesse. Então nós estamos aqui, Pai, nós estamos aqui nesta noite como testemunha do Senhor. Eu gostaria de dizer testemunhas fiéis do Senhor, testemunhas que têm a fidelidade de servir o Senhor e estar na presença do Senhor. Quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, que todo esse mal que está assolando, que está entristecendo, que está enchendo os nossos corações de angústia, fazendo pessoas, mulheres, homens chorar, sentir, ó Pai, a angústia, sentir, ó Pai, a depressão, a opressão em suas vidas, um tempo de muita dificuldade. Eu sei, Pai, que a Sua palavra é poderosa. Quando eu digo aqui hoje, nessa pregação, que o Senhor nos chamou para sermos Suas testemunhas, quando eu digo aqui, Pai amado, que o Senhor espera de nós testemunhos verdadeiros na Sua presença, eu não tenho dúvida, Pai, que o Senhor, aleluias, vai nos capacitar, que o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos encher, aleluias, da presença maravilhosa do Senhor, que o Senhor vai nos abençoar poderosamente, que o Senhor